Abre comigo ali em Mateus, no capítulo 18. Mateus, no capítulo 18. Antes de nós lermos, essa passagem ela também está em Marcos, no capítulo 9, em Lucas, também no capítulo 9, e eu gostaria de refletir com vocês um pouquinho sobre ela, mas acho que todo mundo que tem redes sociais, que está acompanhando o momento que a gente está vivendo, percebe o quão agitado que estão os ânimos, o quanto as pessoas, de maneira geral, obviamente, lógico que a insatisfação de um longo período de corrupção, tudo revelado, cada dia mais as pessoas estão percebendo e se sentindo enganadas, tudo isso gerou um nível de insatisfação muito grande na população do país todo. Mas quando, apesar desse nível grande de insatisfação, apesar desse nível grande de cansaço, você percebe que as pessoas estão se perdendo no processo da reclamação, né? As pessoas estão iradas, agitadas, agressivas, não têm capacidade de ouvir o outro, estão ácidas nos comentários. Eu até comentei no grupo esses dias que eu tive que apagar nas minhas redes sociais muitos comentários agressivos, onde as pessoas estão se perdendo naquilo que fazem, na maneira que se expressam. E mesmo que a gente leve em conta o momento que a gente vive, que isso é fruto de uma insatisfação generalizada e é completamente compreensível, eu gosto muito de um texto, que ele é um texto até confrontador, onde Jesus, lá em Mateus no capítulo 12, mas não é isso que a gente vai ler, ele diz assim que a boca fala do que o coração ele está cheio. A boca ela fala do que o coração está cheio. Então, independente o que teremos de resultado politicamente falando, quem vai ganhar, quem não vai ganhar, ninguém aqui é candidato a nada, independente do que isso se dê como concreto, esse momento revela muito do que estava encoberto dentro das pessoas. A raiva que as pessoas tinham de certas pessoas, o ódio que algumas pessoas tinham de certas classes, o desprezo que algumas pessoas demonstram por outras, de certos partidos, de cores, de sexualidade, está tudo vindo à tona. Eu li um comentário de uma pessoa muito inteligente que ela disse assim que independente o resultado final dessas eleições, quando se passar, ninguém poderá voltar à sua posição de hipocrisia, porque a gente já sabe como cada um pensa, a gente sabe de quem o Vinícius odeia, de quem a Janine tem raiva, de quem a Dani despreza e quer que morra, todo mundo já colocou para fora. E, de maneira geral, o cansaço, o estresse, a insatisfação generalizada, tudo isso, obviamente, a gente tem que levar em conta que às vezes o Maurício não é uma pessoa odiosa, mas ela está tão cansada, tão se sentindo traída, tão se sentindo oprimida, que ela vomita coisas que nem sempre é o que ela realmente crê, mas que é fruto de uma insatisfação, de um cansaço, de um estresse, mas que no final a gente tem que levar em conta aquilo que a gente está botando para fora. A gente tem que levar em conta aquilo que nós estamos externalizando, porque isso mostra muito do que o que nos pré-habitava. Eu não sei em quem você vota, e para mim também não importa, mas eu sei muitas vezes
Aqui a maneira que você se expressa de maneira ácida revela muita coisa de dentro de você. Revela de muita coisa que você tinha escondidinho. E no meio religioso, católico, evangélico, isso ficou vergonhoso. Porque você vê pessoas literalmente perdendo a mão e ficando fora de si. Mas não é sobre isso que eu vim falar. Eu vim falar de momentos na vida. Aqui a gente está seguindo e está caminhando. Quando eu digo que não é isso que eu vim falar, eu não vim falar de política. Eu estou constatando esse momento para trazer para aquilo que eu vou falar hoje, que é os discípulos de Jesus, a nossa semelhança, mas com um outro nível o fato de Jesus estar com eles ali, eles vinham de sequências onde eles estavam aprendendo com Deus, em Cristo, como a vida é, como a vida não é, como as coisas são, como as coisas não são. Então, eles vinham de uma sequência onde, resumidamente, primeiro eles tinham visto Jesus fazer um milagre e uma moeda brotar da boca de um peixe. E Jesus fala para Pedro, pega essa moeda e paga teus impostos. Todos os discípulos vendo. Jesus fazendo um milagre para pagar o imposto de Pedro. Mas e os outros que estavam ali? Os outros não, foi só de Pedro. Numa outra situação, Jesus sobe num monte e lá acontece, alguns aqui devem conhecer, o fenômeno espetacular, que é espetacular, da transfiguração, onde Moisés, Elias e Jesus ficam na frente daqueles apóstolos, daqueles discípulos, e Pedro, Tiago e João veem tudo aquilo ali e descem daquele monte. E Jesus fala, não conta nada para ninguém, guarda isso para você, vai chegar a hora. E enquanto isso, o restante dos discípulos estavam lá embaixo, com um menino endemoniado, com um pai desesperado, com uma multidão assistindo. O menino continuava oprimido, se jogava no fogo e passou a noite naquilo ali. Enquanto 3 discípulos estavam numa experiência de glória lá em cima, os outros estavam numa treva horrorosa, que era demônio, era criança. Imagine você ver uma criança se atirar no fogo, o pai desesperado, uma multidão gritando, e os discípulos vendo que os outros 3 estavam lá numa glória linda, no monte. Passando aquilo ali, também logo no contexto todo, os discípulos veem a mãe de Tiago e de João chegar para Jesus e falar, olha, quando você chegar lá, coloca 2 lugarzinhos especial para os meus filhos, um à sua direita, à sua esquerda. E a Bíblia fala que todos os discípulos viram aquilo, aquele pedidinho de dá uma forcinha para os meus filhos, tipo de uma mãe sem noção, e todo mundo vendo. E os discípulos vêm dessas sequências históricas de estresse, de cansaço, de glória, de demônio e de milagre para pagar imposto de um. E o tempo todo, se você vê a história toda do Novo Testamento, você vai ver que de maneira geral, humanamente falando, Jesus tinha uma identificação de amizade histórica muito maior com Pedro, com Tiago, com João. E daí, depois de chegar nisso tudo, com esse cansaço, os discípulos não aguentam. Eles trazem para fora um ponto de interrogação que eles carregavam dentro deles. E lá em Mateus 18 eles falam, tá, Jesus. Primeiro se levanta uma grande discussão entre eles. Marcos 9, Lucas 9 diz a mesma coisa, que é a mesma história. E Jesus ouve, percebe aquela grande discussão e chega, o que está acontecendo? E a grande discussão que tinha entre os discípulos de Jesus era, quem é o maior? O Senhor pagou imposto para um, só para quê? Na hora da glória só vai 3. Na hora de um lugarzinho especial são só esses 2 daqueles 3. Tem algo diferente aqui. Não vamos dizer que é tudo igual, porque não é. Quem é o maior entre nós
Quem é o maior no reino de Deus? Quem é maior no reino dos céus? E surge essa questão e o cansaço, o estresse, tudo faz com que eles põem para fora o que eles estavam dentro deles, a angústia que eles estavam carregando. E como eu disse, a boca fala do que o coração está cheio. Lógico que pontualmente a gente diz coisas e mascara coisas, mas numa hora de estresse, de angústia, chega essa hora que a gente realmente coloca para fora. Chega uma hora que não dá mais para esconder. E eles falam, mestre, a grande dúvida deles era quem é o maior entre nós. E essa questão de quem é o maior no reino de Deus revela muita coisa de homens, discípulos de Jesus, homens que estavam caminhando com Jesus todos os dias, vendo Deus encarnado, o Deus agindo, Deus tocando pessoas, Deus estava ali, manifestado humanamente, historicamente, era Deus com eles, Emanuel, Deus conosco. E surge essa questão. E essa questão ela revela coisas que habitam no meu e no seu coração e de todo homem, e de maneira mais específica acontece também e sobretudo em pessoas que querem seguir a Cristo. Que acontece, é uma questão que acontece na minha e na sua vida, que uma vez que a gente quer seguir a Jesus, a gente também está sujeito a surgir essas questões. E ela revela algumas coisas, e é sobre isso que eu quero falar. O que essa questão revela de algo que pré-habitava? O que essa questão revela sobre a humanidade, de um lado o reino de Deus e do outro lado a minha humanidade? O que essa questão revela? Primeira realidade que eu aprendo simplesmente aqui nesse contexto, e a que a gente já falou um pouco, ela revela a nossa humanidade relativa. Essa questão aqui, quem é o maior? Mesmo o discípulo, ele se depara com a sua humanidade relativa. A gente já viu aqui onde quando Paulo diz assim, somos filhos de Deus, mas ainda não se revelou plenamente o que nós somos. Nós vivemos nesse ambiente que eu usei aqui já com vocês, esse ambiente ambíguo, que do mesmo jeito que a Deus habita em mim, a vida de Deus me habita, eu ainda tenho que lidar com esse corpo de morte, com essas sensações ruins que eu sinto. Do mesmo jeito que o meu coração lateja e anseia por Deus, eu tenho uma alma rachada, uma mente relativa e ambígua que deseja coisa ruim, que levanta questõezinhas cretinas, que está vendo Deus neles, se revelando a eles e ainda quer saber, não, tem algo que nos incomoda aqui. Deus está tratando as pessoas diferente aqui. Deve ser alguém que é maior. E essa questão mostra que mesmo o cara que é de Deus, você e eu que os pressupõe que você queira Deus e que seguir a Deus e conhecer a Cristo, você e eu temos uma humanidade relativa e a gente tem que ter a coragem de admiti-la para lidar com ela. É interessante que Jesus, do mesmo modo que Jesus, ele se compadecia e agia diante da dor humana, diante da carência humana, com a idiotice humana, ele amava, mas ele não fazia de conta que ela não existia. Ele não, porque vamos dizer olha, não, eu vou conversar um pouco com o Maurício, mas eu tenho que dar uma atenção para o Vinícius, porque ele fica chateado. Isso é só eu. Jesus, Vinícius, se vira, amigo. Tá angustiadozinho, sabe? Jesus não falou assim, será que se eu levar só Pedro, Tiago e João lá para cima, os outros não vão ficar ofendidos?
Será que se eu pagar o milagre para pagar os impostos de Pedro aqui, onde ele diz, dai a César onde é de César e a Deus o que é de Deus, será que os outros 11 não vão entrar numa crise existencial porque eu não fiz um milagre por eles? Você já notou que Jesus não tinha essa preocupação com a frescura humana? Ele amava, mas ele não passava a mão na frescura. Ele amava visceralmente todo mundo, mas o modo que esse amor amava não era igual. Porque ele amava o discípulo João, ele amava o discípulo Pedro, do mesmo modo que ele amava o fariseu hipócrita, mas o modo que ele amava era bem diferente. Porque Deus me ama, e por Ele me amar, Ele me disciplina e Ele me educa para que eu muitas vezes reconheça a minha idiotice. E muitas vezes a gente passa por coisas e lida com coisas e sente coisas para a gente constatar a nossa humanidade relativa. E quando eu falo humanidade relativa, porque se eu falasse só humanidade, a Júlia já ia falar assim, viu, eu sou fresca porque eu sou humana. Não, é porque você é relativa, porque o humano dos humanos é Cristo. É porque eu estou me desumanizando que eu estou idiota. Porque quanto mais humano eu for, a semelhança de Jesus, que é o Deus humano, humano feito homem, no significado de o segundo Adão, o homem dos homens, eu vou ver que muitas das minhas frescuras, das minhas indagações, das minhas angústias, são resultado da minha relatividade, da minha ambiguidade, do ser humano, mas que está fresco, precisando crescer, amadurecer, virar homem. Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá em 1 Coríntios, ele fala, olha, lá tinha dons, milagres, todos os dons, Paulo fala, se manifestavam. Era assim, era cura aqui, era milagre ali, e era oração em línguas. Os dons se manifestavam. Daí, na nossa concepção, a gente fala, gente de Deus adulta. Ele fala, olha, vocês são de Deus, vocês são discípulos de Jesus, mas vocês são crianças. Eu queria falar com vocês como adultos, mas vocês são crianças carnais. Porque havendo entre vós, Paulo diz, inveja, dissensões, discussões, vocês não são crianças? Está falando com adulto. Mas eram adultos que ainda, o que conduzia a vida dessas pessoas eram as pulsões relativas. Era a animalidade que habita todo mundo, mas que a diferença entre um ser adulto de um ser infantil e imaturo é que o adulto olha para essa humanidade, observa e segura o tranco. Ou reconhece, e muitas vezes você tem que entender que você não é o que você sente. Eu não sou o que eu sinto. Eu só passo a ser o que eu sinto quando aquilo que eu sinto passa a determinar o que eu faço. Vou dizer de novo. Eu não sou o que eu sinto, porque eu sinto muita coisa. Eu sinto coisa linda e sinto coisa horrorosa. Eu sinto vontade de dar beijo e sinto vontade de... A minha alma, que é a minha psique, do mesmo jeito que ela quer cantar louvemos ao Senhor, ela quer coisa ruim, porque ela vive nesse corpo de morte. E a diferença de um ser adulto, de um ser infantil e imaturo, para o seu bem e para o meu bem, que a gente precisa constatar isso, é que eu primeiro preciso saber que eu não sou o que eu sinto, porque eu sinto de tudo um pouco. Eu só passo a ser o que eu sinto quando aquilo que eu sinto começa a determinar o que eu faço. Por isso que Paulo fala assim, irai-vos, mas não pequeis. Você vai se irar, você vai sentir de tudo um pouco. A diferença é você identificar o que você está sentindo e se educar. E dizer não. E a sua consciência, aquilo que você sabe como verdade, diz não para aquilo que você sente.
A sua emoção quer ir para um rumo, muitas vezes contrário ao que é vida, ao que é verdade, ao que te vai fazer bem. Mas como você sabe que aquilo é errado, e você sabe que você não é o que você está sentindo, mas você sente, você se educa e diz, não é este o meu caminho. Não é essa a trilha. Isso aqui vai me conduzir à morte, à dor, à destruição, a ser uma pessoa sempre imatura. A diferença entre gente adulta e gente imatura não é que o adulto não sente, é que o adulto sente e diz não e se educa. E muitas vezes, na nossa vida, principalmente em você e eu que queremos seguir a Jesus, Ele nos permite passar coisas justamente para trazer para fora o que a gente encobre, o que a gente camufla. Daí Ele sobe e leva só 3 para o monte, deixa 9 no perrengue. Para os 3 ficar babaca, achar que eles eram muita coisa, os outros 9 ficar invejoso, com raiva lá de cima, e no final tudo vem para fora. Tudo vem para fora, porque você sente de tudo, amigo. Lógico. O que muda é que quanto mais você sabe a verdade do Evangelho, quanto mais na graça de Deus, por isso que a gente teve referências lá no Facebook, desculpe, e no YouTube tem Seguindo a Jesus apesar das minhas ambiguidades. É você se saber perdoado, você lida com as suas emoções, todas elas perdoadas, sem culpa, mas você precisa reconhecer. Não pode fingir que você não está sentindo nada. A diferença é que quanto mais o Evangelho, a encarnação de Jesus, o que Ele ensina, o que Ele vive, vai te educando e você vai aprendendo, pacificadamente aquilo vai se acalmando em você. Mas neste corpo, hoje, nessa era, enquanto você habitar nessa terra, amigo, você terá que lidar com esses momentos, com essa ambiguidade, com esse corpo de morte. A gente acha... Por que eu estou falando isso? Primeiro, porque você pode cair na burrice hipócrita de achar que não vai sentir. E quando sente, você fica desesperado, achando que você está quase endemoniado. E no outro ponto, quando você sente, você fingir que não está sentindo e camuflar aquilo, porque afinal você é de Jesus, você não pode ter esse tipo de sentimento. Não, sente todo mundo. Só esse daqui não sente. Você sente. Mas quando eu sei que isso vai se pacificar dentro de mim, vai se acalmar dentro de mim, à medida que eu me souber perdoado, à medida que eu souber que eu não sou isso aqui, mas que se eu me deixar conduzir pelo que eu sinto, eu posso me arrebentar no processo. Então eu sinto e vivo apesar daquilo que eu estou sentindo. Eu faço bem, eu faço o que é certo apesar disso. Mas mesmo assim, existem momentos, quimicamente, orgânica, mulher tem esses períodos que o negócio pega. Os TPMs da vida, as frustrações que a gente tem, dores, traições, problemas, o cansaço físico, várias coisas que faz com que a gente se fragilize e tenha picos emocionais. Picos. Você no momento de extremo estresse, você no momento de extrema glória, você no momento químico do seu corpo que falta algo, falta uma vitamina, falta alguma coisa que altera a sua química corporal. Tudo isso te deixa mais suscetível a esses picos. E você precisa lidar com eles. E não somente isso, mas eu creio, a partir do Evangelho, que não somente existem esses picos em nós, como a graça de Deus pedagogicamente nos coloca nesses momentos. Ou melhor, nos permite viver esses momentos, para que a gente reconheça que ainda tem coisa em nós que precisa ser educada. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que ele tinha um espinho na carne, que
tem 1000 constatações para o que era aquele espinho. Mas ele diz que aquilo ali esbofeteava a cara dele. E ele orava pedindo para que Deus tirasse aquilo. E ele orava pedindo para que Deus... Tem gente que fala que era perseguição, tem gente que fala que ele estava doente. Seja lá o que for, era algo que incomodava Paulo profundamente ao ponto que ele orava e Deus não tirava, até o ponto que ele entendeu, a partir da graça do entendimento nele, que aquilo ia ficar. Ele diz assim, lá em 1 Coríntios, é assim, que Deus falou com ele, a minha graça te basta, e o meu poder vai se aperfeiçoar em você à medida que você se perceba fraco. E muitas vezes a gente passa esses momentos para se educar, para voltar ao normal, para olhar para dentro de si e falar, cara, eu só sou um ser humano. Eu só sou essa questão angustiada de quem é o maior, tem o estresse que eles estavam vivendo, tudo que eles viviam, a pressão do ministério de Jesus ali, mas revelava que tinha uma angústia dentro deles. Só que Jesus não poupou eles daquilo ali. Jesus não me poupa dessas situações para o nosso bem. Porque isso não mostra nada para Deus. Deus sabe de mim o que nem eu sei. Isso, Deus sabe ao meu respeito o que nem eu reconheço. Então, esses momentos, esses picos, essas oscilações que trazem para fora essas coisas mal resolvidas em nós, não é para me envergonhar, não é para me condenar, eu já estou perdoado. Não é para mostrar algo para Deus, não, Ele já sabe, sou eu que não sabia, não. É para o meu bem, é para a minha libertação. É para o Carlos Eduardo olhar para dentro de mim e falar, meu amigo, eu estou cheio de ódio e não estava nem notando. Meu Deus, olha o que eu fiz, olha o que eu falei. Olha a raiva que eu cuspi aqui agora. Eu preciso me educar, para o nosso bem. Então, essa questão levantada que Jesus puxa, ele fala, o que vocês estão discutindo aí? Que eu estou vendo uma discussão generalizada. Os apóstolos, os discípulos de Jesus, discutindo quem era o maior. Mas revela que tinha algo angustiado dentro deles. Revela que tinha, e Jesus não os poupou disso, porque eles precisam, a gente precisa muitas vezes constatar a nossa relatividade. Para nos educar, para nos colocar com o pé no chão. Mas o fato de você passar por isso não é para o mundo acabar. Eu lembro, essa semana, eu precisei ir a Brusque, Itajaí, aquela Antônio Raio ali, e na saída, entrando na BR, eu estava tudo certinho, fazendo tudo certinho, tudo muito bonitinho com o carro. Só que, sabe quando você precisa entrar, dar seta? Eu dei a seta, mas 1000 carros vindo, eu não tinha como eu entrar, não sou suicida. Veio um cara atrás, e eu já tenho um negócio com buzina. Mas esse cara, ele começou a buzinar, me xingar. Eu falei, eu olhei e falei, é comigo? Sabe quando você não se dá conta? O que eu fiz? Eu olhei, estava certo, com seta, esperando. E ele continuou me xingando. Mas me deu um ódio tão grande. A minha vontade era mandar aquele cara, olha, com certeza para um lugar pior do que você pensou. E aquilo, primeiro eu olhei e falei, eu sinto igual. E o que eu fiz? Nada. Continuei, eu olhei e continuei. Mas eu senti tudo e não fiz nada. A minha vontade era mostrar todos os dedos, era xingar, era parar o carro. E é assim que dá as cagadas na vida. Porque no ímpeto, a nossa animalidade vem para fora e a gente deixa com que ela domine. Eu senti tudo. E vou falar para vocês, de lá para cá, eu acho que dá 9 quilômetros. Nos primeiros 7 quilômetros eu vim com tanta raiva daquele homem. Eu queria que ele explodisse, eu queria que o carro dele virasse, tudo de ruim que você imaginar. Mas como eu me contive, como eu não fiz nada, como eu simplesmente vi que eu sentia e que eu tinha que me educar. A hora que eu cheguei aqui, tinha passado.
Porque a gente, eu não me senti o cara, porque eu vi que eu ainda sentia coisa ruim. Eu orei para aquele homem, falei, minha vontade era, você imaginar, mas Deus abençoe esse homem. Meu Deus abençoe, porque o negócio foi chegando. Eu desliguei o som, porque eu estava tão irritado com aquelas buzinas na minha cabeça, eu não queria ouvir nada, eu que estava quieto. Dos 9 quilômetros, uns 7 eu fiz quieto. Depois me acalmei. É isso que a gente tem que entender. Existem momentos que, se a gente não tiver noção da nossa relatividade humana, a gente acha que a gente tem que fazer o que a gente sente. A gente acha que a gente tem que cuspir o que tem vontade. E a gente se torna mal educado, a gente se torna infantil, a gente se torna, o que Paulo fala, criança, carnal, que é conduzido pela pulsão da carne, raiva, tudo isso a gente sente. O que muda é se a gente se deixa ou não conduzir por isso. Essa questão cretina, mostra que os discípulos eram só relativos e ainda carregavam muita coisa mal resolvida dentro deles. E a gente passa muitas vezes esses momentos porque a graça pedagogicamente nos permite para a gente se enxergar. Sem juízo, sem condenação, sem se sentir um coitadinho, não, mas olhar e falar, eu preciso amadurecer ainda, existem coisas em mim que precisam se educar ainda. A segunda realidade que eu aprendo aqui, que essa questão me revela, é o conceito de reino de Deus na mente deles estava tudo ainda corrompido. Eles olham e falam assim, quem é o maior no reino? Porque pagou imposto de um só. Na hora da glória lá em cima só foi 3. Na hora de não sei o que, 2. Não é todo mundo, tem alguém que é maior. E eles perguntam quem é maior no reino de Deus. É uma, pergunta religiosa que a gente dá uma mascarada para não dizer quem que é maior entre nós aqui, quem que é mais importante. A gente dá até uma evangélicazinha na pergunta, Pergunta evangélica. Cretina, hipócrita, cheia de ódio, mas a gente mascara. Mas isso mostra que eles não entendiam nada ainda de reino. Jesus estava ali com eles. Eles estavam vendo as coisas, então você dizer que caminha com Jesus, que ora, que lê Bíblia, que ouve louvorzinho, que faz tudo, amigo, não diz nada. Mostra que tem muita coisa mal resolvida. Os caras eram discípulos de Jesus. E o reino para eles ainda era uma interrogação. O que o reino de Deus é? Eles já tinham ouvido de Jesus falar assim, o meu reino não é deste mundo. O meu reino, lá em Lucas, ele fala, não vem por visível aparência. Não tem como você olhar e falar, o reino está ali ou ali. Não tem visível aparência. O meu reino não é desse mundo. Muito do que vocês acham que é lindo, para Deus é abominação. Meu reino não é constatável de maneira visível. E esses caras falam, quem que é maior? Significa que eles não entenderam o que Jesus fala de reino. Porque se reino não é para fora, se reino de Deus não é quantificável, porque essa questão de quem é o maior revela que a gente ainda carrega o pressuposto de achar que reino de Deus caminha junto com o sucesso deste mundo, dessa era, com a felicidade desse mundo, dessa era. Com coisa grande, é reino de Deus. Gente ganhando dinheiro, muita gente, é reino de Deus grande. Ganhar massagem, dons, andar com carrão, é gente abençoada. Revela que o conceito estava corrompido. Eles ainda julgavam como nós ainda julgamos. E daí o Maurício ora piedosamente e tal, e tem que andar de ônibus. Daí ele vê o Vinícius chegando de Land Rover, daí dá uma angústia no coração dele, porque Deus não abençoou, Deus não amou. O Vinícius é maior no reino de Deus. A gente não fala, mas a gente sente. E como é que eu jejuei tanto, eu sou tão correto nas coisas e me arrebento?
E aquele safado dá tudo certo, tem algo errado com Deus, não acredito mais em Deus. Não entendeu nada de reino de Deus. Porque enquanto a nossa referência de Deus, de reino de Deus, de sucesso em Deus, de bênção de Deus for para fora, essa angústia vai sempre nos habitar. Enquanto o que é não quantificável, porque reino de Deus não é quantificável, apesar que tudo existe em Deus, ponto. Tudo, todos os universos, mundos e multimundos, planetas que a gente nem sabe que existe, galáxias muito além, tudo existe em Deus, tudo existe em Deus, tudo é reino de Deus. Mas o que diz respeito ao Evangelho, a realidade do Evangelho, ele fala, o reino de Deus está em vós. Ele fala, não é por visível aparência, não dá para dizer está aqui, está ali, não. Ele está em vós. E quando que ele cresce em vós? Quando eu dou abertura para o que o Evangelho me propõe como vida. Ele fala, não é para fora, não é comida, não são coisas, mas é paz, é justiça, é alegria. É isso que é reino de Deus crescendo em mim. É algo que diz respeito à qualidade do meu ser. E não à quantidade do que se mostra fora de mim. Porque coisa fora eu posso mentir fácil e você acredita. Não somente fora não diz nada, que Jesus de uma forma de direita ele fala no último dia as pessoas vão chegar e falam, mestre, em teu nome eu expulsei, eu curei, o reino de Deus aconteceu. Ele fala, não conheço vocês. Porque ele não conhecia, ele não sabia quem era? Lógico que Deus sabe tudo. É porque, para deixar claro que aquilo que a gente julga para fora não é o modo que Deus julga. A gente é muito enganável. Eu olho para o meu irmão e eu estou achando que ele está prestando atenção em mim, ele está pensando na pizza. Eu olho para a Fernanda, eu estou pensando que ela está achando em mim, ela está pensando no hambúrguer. Não está nem aqui. Mas como ela deu um aleluia, eu falei espiritual, essa é crente. E daí o Vinícius deu uma piscada, eu falo, olha, carnal, nem está prestando atenção, mas não sei que dentro dele está tudo mudando. Porque a gente só olha por fora. E enquanto eu e você, como discípulo de Jesus, não entender o que reino de Deus é, esse tipo de questão vai existir dentro de nós. Quem que é maior? Quem que é melhor? Quem que é grande? Quem que é abençoado? Quem que não é? A gente sempre vai ser para fora. Quando as referências são para fora, a gente está exposto a ser enganado. Porque quando as referências são para fora, o que acontece? A gente é enganado pelo lobo. É isso que o Evangelho ensina. Porque a gente olha a multidão, a gente olha o milagre, a gente olha a cura, fala, ali está um reino de Deus, e a gente vai lá pedir a benção, e vem o lobo e creu. Isso é o espírito do Evangelho. Quando eu entendo que não é fora, tem a ver com a qualidade do que me acontece dentro. Tem a ver com o meu coração dando razão ao Evangelho, o que é a verdade de Deus, o que é, o que não é, e só acontece dentro de mim, diz respeito a Deus e eu, e só. Eu não sou mais impressionável, multidões não me impressionam, lugar pequeno não me desanima, sucesso financeiro não significa nada, só é dinheiro na conta, mas não diz respeito à prosperidade, à bênção, diz respeito a ter dinheiro e não ter dinheiro. Uma doença, a cura não me diz nada, diz respeito a alguém está curado e alguém está doente. Só, nada me diz nada mais. Eu deixo de ser uma pessoa enganável, suscetível ao engano. E qual é o pior engano? Não é o engano seu para mim, não, é o meu auto-engano. Porque esse tipo de angústia de quem é o maior, e por que será que não é comigo, tem alguma coisa, é um auto-engano. Porque todo mundo pode dizer uma coisa, se eu não entender o que reino de Deus é para mim,
Eu vou viver nesse auto-engano. Agora, quando eu sei, meu amigo, o mundo vomita e nada me abala, porque eu sei o que é e o que não é em mim. E esse tipo de questão, quem é maior, quem não é, mostra que eu não sei, que eu ainda sou quantificável. E o reino de Deus acontece num lugar não quantificável, que é dentro de mim. É imensurável. Como que eu posso olhar para você que está quieto e dizer que paz está crescendo em você? Que justiça está crescendo em você? Que serenidade está crescendo em você? Que domínio próprio está... Eu não sei. Às vezes você teve o azar de conviver comigo 3 minutos na semana num momento delicado e eu vi você irado. Eu já julguei você como um iracundo. Mas eu não sei, o meu julgamento é raso. Eu malemar sei de mim, vou saber de você. Eu ainda estou me conhecendo, vou conhecer você. Então, a gente deixa de ser enganável quando a gente entende que reino de Deus diz respeito a Deus e eu em mim. Aquilo que acontece dentro de mim e aquilo que deixa de acontecer dentro de mim. Isso daqui, o que a gente está fazendo? É uma comunhão de pessoas ouvindo o Evangelho para que o reino cresça em nós. Mas isso daqui é só um prédio. E cresce em mim, apesar da minha relatividade. Porque o mesmo reino de Deus crescendo em mim, eu ainda tenho que lidar com a minha humanidade, com os meus rompantes, com os meus momentos delicados. Mas essa consciência acalma muita angústia babaca. Questões que a gente... E quanto mais a gente for referenciado por essa era, pelo sucesso segundo essa era, pela felicidade segundo essa era, por ser próspero e abençoado ou amaldiçoado segundo essa era, mais angustiados seremos. O Evangelho me liberta dessa angústia. Porque eu olho, fico feliz que deu certo, olha, consegui um bom emprego, só. Não diz que foi Deus nem o diabo. Por quê? Porque às vezes esse emprego vai acabar com a pessoa. Vai destruir com a família da pessoa. Se ela não tiver bom senso, equilíbrio, então as coisas não dizem nada, as coisas são coisas. Mas reino de Deus sou eu, a Deus me habitando, o significado de que a vida é e não é crescendo em mim, isso é reino de Deus. Buscar o reino de Deus que Jesus fala é buscar como valor, como significado que Deus diz que é vida e não é vida. É paz, é justiça, é bondade, é misericórdia, é dar razão ao Evangelho em mim. Tudo isso quanto mais eu dou valor o que vida é e quanto mais eu deixo o que vida não é, mais o reino de Deus cresce em mim. Quando eu tenho vontade de descer do carro e bater, buzinar, xingar, e digo, não, o reino de Deus cresce em mim. Agora eu posso xingar e ainda falar, a mão de Deus vai pegar, bem pentecostal, e achar que isso é... E o cara bateu, eu falo, é juízo. Não, amigo, eu virei um diabo ali agora. A gente tem essas frescuras, né? Daí vê o cara, mas eu não sei, às vezes o cara está vindo de uma crise no casamento dele. Às vezes o cara está num momento de dor profunda, às vezes ele está vindo ao hospital, o filho está doente, ele está perdendo tudo e ele simplesmente explodiu. Agora, quando o que diz respeito à minha vida é tudo fora, eu sou pautado pelas minhas pulsões, pelas minhas animalidades e o reino de Deus é para fora, eu fico nesse ioiô. Nessa montanha russa. E a terceira realidade que eu aprendo aqui é que o quanto a gente carrega de insegurança e de complexos. Essa questão eram discípulos de Jesus, eram pessoas que caminhavam com Jesus, mas pressões,
insatisfações, o que eles observavam, levantou uma briga entre eles. Lucas 9 e Marcos 9 diz que se levantou grande discussão. Imagina a vergonha alheia de Jesus ao olhar aqueles discípulos discutindo uma questão cretina como essa. É o que ele olha para mim, eu sentindo um coitado e um nada. Por quê? Porque eu não consegui trocar de iPhone e a gente ora por isso. Sabe, é tão cretino e a gente precisa ter essas angústias para a gente reconhecer as nossas babaquices. Uma coisa, amigo, é você ser responsável com a vida. Outra coisa é aquilo te dominar. Uma coisa é aquilo tirar a sua sobriedade. E esse tipo de questão, que é topicamente quem é o maior no reino de Deus, quem é o maior, ela é tópica, mas ela revela o quanto a gente é inseguro. Porque sempre que a gente é pautado só para fora, quando a nossa referência de sucesso, felicidade, alegria, crescimento, bênção, grandeza é para fora, a gente, na mesma hora, a nossa mente se dissocia da verdade e a gente começa a viver em função de competição, de comparação. A gente começa a se comparar com o outro e começa a crescer dentro de nós insegurança, inveja, ira, amargura, arrogância. Porque quando eu olho para o outro e a minha referência é o outro, quando a minha referência é o outro, o meu julgamento com relação ao outro ou é de arrogância, de sou melhor do que ele, ou é de inferioridade, de ele é melhor do que eu. E daí nasce inveja. Daí nasce raiva, daí nasce amargura, porque ele tem, eu não tenho, ele conseguiu, eu não consegui, eu sou maior, eu sou de Jesus, ele ali é macumbeiro, não tem que... E esse tipo de coisa idiota vai crescendo em nós, porque as nossas referências estão todas para fora. E isso mostra esses complexos de insegurança, de inferioridade, porque... não existe superioridade complexa dentro de nós. Até o mais arrogante é o mais inseguro. O mais superior é o mais inseguro, porque quem sabe de si, pacificado, não prova nada para ninguém. Quando eu tenho que dar minha opinião, quando eu tenho que discutir, mostra que eu ainda tenho inseguranças dentro de mim. Quando o diferente de mim, quando o outro desperta em mim essa ira, essa raiva, e não é uma ira santa, que é o que tem fome e sede de justiça, é ver a dor, é ver o mal e algo te incomodar, isso é saudável. Agora, quando a opinião do outro, a vida do outro, o outro é o outro, e ele desperta em mim essa competição, essa comparação, mostra que eu ainda estou muito inseguro. Mostra que eu não sei de mim em Deus. Mostra que eu não sei quem eu realmente sou. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele começa a carta falando assim: eu oro, Efésios 1, para que os olhos de vocês abram, que haja revelação, para que vocês saibam quem Deus é e quem vocês são em Deus. Tão importante eu entender quem Deus é eu saber quem eu sou em Deus. Porque a partir do momento que eu sei o que o reino de Deus é, e ele não é nada do que as pessoas dizem, muito menos do que a religião diz. Reino de Deus é Deus em mim. É eu dando razão à verdade de Deus em mim para que algo se altere dentro de mim para o meu bem. E eu sei quem eu sou em Deus, perdoado, aceito, redimido, e nada, então o outro é só o outro, nada, então eu não melhoro por causa do outro, eu não estou jejuando, orando por causa do outro, eu não quero ser melhor do que o outro, eu não me julgo, porque a minha referência
Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim que ele quer que vocês... Continua. Ele orava para que aqueles irmãos continuassem crescendo até que eles se tornassem como Cristo é. Se a minha referência é Cristo, é a humanidade de Jesus encarnada, meu amigo, nada do que eu faço é o bastante. Mas eu melhoro não de maneira angustiada, porque eu não estou numa competição celestial. Eu melhoro para o meu bem. Quem que vai ficar melhor se você for mais pacificado? Miguel, Gabriel, Jesus? Não, você, amigo. Quem que melhora, quem que se pacifica, quem que fica mais lúcido, sóbrio, quando eu dou razão ao Evangelho em mim, quando o reino de Deus se expande em mim, quando a verdade de Deus se finca na minha consciência, é só para o meu bem. Eu reconhecer a minha babaquice, eu reconhecer a minha ignorância, eu reconhecer o que eu preciso melhorar. Para que isso serve? Para o meu bem. Evangelho é isso, é o bem de Deus, é a salvação de Deus para o dia chamado hoje. Eu entendo que eu já passei da morte para a vida, eu já estou na eternidade. Cristo morreu e a vida de Deus veio me habitar e eu já estou na eternidade. Mas no dia chamado hoje, eu tenho que lidar com a minha relatividade. E é no dia chamado hoje que eu preciso dar razão ao Evangelho. É no dia chamado hoje que eu preciso dizer não para a minha pulsão animalesca que vai acabar com o meu casamento, que vai acabar com as minhas amizades, que vai me fazer falir, com tanta coisa que vai me fazer mal. Então, quando eu me percebo nessa angústia de comparação, o Vinícius está diferente, ele está melhor e isso me angustia. O Carlos Eduardo trocou de carro, ao invés de ficar feliz, uma angústia foi gerada em mim. O Eduardo comprou um apartamento, ao invés de eu me alegrar, uma tristeza cresceu em mim. Meu amigo, se perceba para o seu bem, para a sua saúde, o quanto você ainda é inseguro. Eu fiz 1 ano de terapia no seminário, 1 ano. Na minha chegada, eu já vi que eu não sabia ter amizade saudável. Se eu ligasse para o Vinícius, ele não me atendesse, ou ele saísse com o Eduardo e não me chamasse, meu Deus, eu ficava um bagaço. Ninguém percebia, porque eu era o rei da mentira. Porque eu nunca fui uma pessoa explosiva, então eu estava dentro de mim, estava rasgado de insegurança. Por quê? Porque eu tinha um histórico. Não tive meu pai me cuidando, não morei com a minha mãe, morei com meu avô, enfim, toda uma história que todo mundo tem. Mas eu precisei reconhecer isso. Eu precisei reconhecer o quão inseguro eu era. Eu precisei reconhecer o quanta dificuldade eu tinha em relações. Por quê? Para a minha própria salvação humana. Eu precisei olhar para mim e falar, tem algo errado. Se eu estou angustiado quem é o maior, se eu estou angustiado em quem é o preferido de Jesus, se eu estou angustiado porque ele tem algo, ela conseguiu algo, ele comprou algo, algo no outro passou a ser a minha referência, tem algo errado comigo. E eu reconhecer isso é a minha salvação. Mesmo que eu reconheça isso angustiadamente em lágrimas, mas eu só sou liberto dessa minha doença, desse modo adoecido de interpretar a vida. Primeiro eu preciso reconhecer que eu estou adoecido. Eu preciso reconhecer que as minhas referências estão erradas. Eu preciso reconhecer que tem algo errado em mim. Não é para você reconhecer e ficar depressivo na cama, não, é para o seu bem. Uma conhecida, a gente estava num evento e ela falou que ela teve uma empresa, fechar a empresa, eu acho que eu comentei isso aqui. E ela passou uma grande desilusão com amizades e tudo, quem ficou perto, quem não ficou, porque ela era empresária, não era mais. Eu falei, aleluia, eu acho a desilusão é uma bênção, porque você estava iludido
Quem quer viver iludido? Ninguém. Mas a gente não gosta da desilusão. Mas a desilusão é uma bênção. Eu ter aquele ímpeto de descer do carro ou partir com o carro foi uma bênção, porque me mostrou que eu sou só um comedor de feijão. Que preciso me educar na graça de Deus todo dia. Que preciso de muitas vezes ter esses momentos para olhar para dentro de si e falar, tem algo errado em mim, eu preciso me educar. Eu preciso manter a minha mente cativa a Cristo. Eu preciso orar, eu preciso me acalmar, eu preciso sair desse ambiente que está me fazendo mal. E muitas vezes essa angústia que a gente sente é para o nosso bem. Porque se você se sentisse inferiorizado, inseguro, invejoso, comparando e nada se alterasse em você, meu amigo, você ia virar um monstro psicopata. Agora, ainda bem que você se sente mal. O mal se torna para o nosso bem, porque eu me sinto, ou é só comigo, muitas vezes quando você está num momento difícil, quando o outro dá certo, meu amigo, a sua animalidade é porque ele, não eu. E é só quando você reconhece que isso está errado, isso te faz mal. Eu reconhecer isso e mudar disso e controlar isso, não é para alterar Deus, é para minha saúde. Não tem como o cara viver competitivo, inseguro, invejoso, arrogante sobre o que ele se sente melhor, ou inferiorizado por quem ele se sente pior e ser saudável. Você pode ganhar o mundo, você pode... eu vi o Ike Batista, quando ele era o 8º homem mais rico do mundo e o mais rico do Brasil, perguntaram para ele, por que de tudo aquilo? Ele falou, porque eu quero ser respeitado. Olha a motivação, o cara pode ter tudo, amigo, mas por dentro ele está um buraco. Porque a motivação está fora. A motivação está nos outros. Como que Jesus respondeu isso? Vamos ler lá então para a gente encerrar? Mateus 18. Essa foi a introdução, agora eu vou começar. Mentira. Mateus 18. Mateus 18, versículo 1, diz assim: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus, no reino de Deus? Jesus chamou uma criança, colocou a criança no meio deles e disse: eu lhe asseguro que a não ser, vocês querem ser os caras entre vocês? Querem ser os maiores? Quem que é o maior? Quem que é o top aqui? Ele fala: eu asseguro a vocês que se vocês não se converterem dessa idiotice e se tornarem como essa criança aqui, ó, paradinha, que fez o que eu pedi, ficou parada, vocês jamais vão sequer entrar no reino de Deus. Portanto, quem se humilha ou quem se faz humilde, eu gosto dessa tradução da NVI que diz, quem se faz humilde, eu decido ser humilde, eu decido me humilhar como essa criança, este é o maior no reino de Deus. E quem recebe uma dessas crianças, em meu nome, está me recebendo. A resposta de Jesus para aquela angústia não foi assim, foi, ai, desculpa, né, levei, tinha que ter levado todo mundo, tinha que ter feito milagre para todo mundo. Como eu disse, Jesus não passa a mão na nossa bobagem. Ele me ama de maneira séria. Um exemplo disso é lá em Lucas 15, no filho pródigo, que o pai não pede autorização para o filho mais velho para fazer festa para o filho que está chegando. Tipo, o que ele vai pensar, né? Vamos preparar o ambiente? Não, ele que se vire e se enxergue. Jesus pegou uma criança, colocou no meio e falou assim, olha, asseguro a vocês que se vocês não se converterem, era só discípulo, era gente que seguia Jesus, falou, primeiro vocês precisam se converter. Converter é
precisa mudar o rumo. Arrependimento, metanoia, conversão no Novo Testamento é uma mudança de mente, onde você constata que o caminho que você está seguindo dentro de você está errado. Eu constato e mudo o caminho. Isso é conversão, isso é arrependimento, metanoia, mudança de mente que gera uma mudança de atitude. Vocês primeiro precisam se converter, reconhecer que o que vocês estão sentindo, essa angústia, essa questão, ela mostra que vocês não se renderam plenamente ao Evangelho. Vocês precisam se converter e viver como essa criança. E vocês têm que se fazer humilde, se humilhar como essa criança. O convite de Jesus é: seja infantil? Lógico que não. Ao contrário disso, Paulo escreveu aos Coríntios falando: olha, vocês têm que ser adulto, vocês estão muito criancinha, sendo levado pelas emoções. Não é como uma criança que faz o que o mestre manda. Jesus pegou a criança, colocou e ela ficou. Não houve questões. Por que eu tenho que ficar aqui? Criança faz o que o adulto manda. Discípulo que quer que o reino de Deus seja uma realidade na vida dele, primeiro tem que se converter na mente. Tem que olhar para dentro de si e reconhecer que o caminho interior está errado. Se eu tenho angústia, insegurança, inveja, comparação, guerras internas por causa do sucesso ou da alegria do outro, se o outro me angustia, eu preciso, e essa conversão não é um dia, eu me converti ao cristianismo, eu me batizei, de agora eu sou de Jesus, acabou. Não, ela é diária. Todos os dias eu tenho que me enxergar e falar: isso está errado, isso está certo. Eu tenho que olhar para o Verbo encarnado em Cristo e falar: Ele me mostra o que vida é e o que vida não é. E a partir dele eu enxergo em mim o que vida é e o que vida não é. E o que vida não for, eu tenho que me converter disso. Eu tenho que olhar e falar: isso está errado, isso está certo, isso é saúde, isso é doença. Eu me converto e se faz humilde, se humilha. A palavra aqui é humus, que é a mesma usada em Mateus 5, quando ele fala: felizes, bem-aventurados os humildes. Humus sabe a terra que cheia de humus? É aquela pessoa que está aberta ao ensino. Ela está aberta a aprender o novo. Todo mundo tem uma história. Coisas boas e ruins aconteceram com todo mundo. Coisas que você tem que carregar com valores lindos da sua família, que você aprende, que você vê na TV. E tem coisas que a gente carrega que é a nossa destruição. E para que a gente que o reino de Deus cresça em nós, para que a gente entre no reino, primeiro a gente precisa reconhecer que tem coisas que têm que ser abandonadas por nós. Tem coisas que nos fazem mal, tem coisas que são anti-vida e que a gente carrega como uma glória. Tem costumes na minha família que são lindos, e tem costumes que são horrorosos. E que se eu bater no peito e falar: eu sou assim, morri assim, nascerei assim, Gabriela, vai ser a minha morte. Eu vou me deteriorar e batendo no peito achando que eu sou o cara. Jesus fala: primeiro, vocês querem ser do reino mesmo? Aprenda com essa criança que está fazendo o que eu mando. Olha, fica aqui e ela fica. Convertam-se, mudem a mente de vocês, entendam que essa trilha está fazendo mal para vocês e se tornem como ela, humilde, aberta ao ensino. Reconheça que todos os dias eu vou ter que olhar para mim, me enxergar, reconhecer o que em mim é vida, o que em mim não é vida, o que me faz bem, o que não me faz bem. Quando isso acontece, quando eu me torno como uma criança, primeiro que ele fala, não é se parecer, não é para fora, é ser como uma criança. Deixou de ser quantificável. O reino de Deus é ser
É ser em Deus. Eu sou em Deus, filho de Deus, perdoado em Deus, livre de condenação. E cada vez que eu me entendo, me compreendo em Deus, mais segurança cresce em mim. E nada fora mais me impressiona. Tudo se torna aquilo que eu era muito importante, vira nada. Aquilo que para mim não era nada se torna muito importante. Aquilo que era uma coisinha que às vezes eu fazia, eu vejo que é a minha saúde. E aquilo que era muito essencial, eu vejo que é a minha destruição. Os meus valores vão mudando. Quando o Evangelho, Cristo, a encarnação, o que Ele ensina, o que Ele vive, se torna essa minha referência e eu me torno, Ele diz, você tem que se fazer humilde, ou seja, eu me coloco nessa postura de discípulo, sobre a disciplina do Mestre, sobre o ensino, reconhecendo que eu carrego mentiras em mim, que eu carrego ambiguidades em mim, coisas boas me habitam, e animalidades também me habitam. Eu tenho que saber lidar com isso e dar razão ao que me faz bem e abandonar o que me faz mal. Quanto mais isso, o reino de Deus vai se expandir em mim. E é uma decisão minha de se fazer humilde como essa criança. E uma vez que tudo muda e se altera dentro de mim, ele fala em mais. Ao invés de você se impressionar com coisas grandes, ao invés de você se comparar com coisas grandes e achar que isso é de Deus, não. Você vai ter que olhar para todo pequeno, frágil, carente e acolhê-lo. Porque aquele que acolhe essa criança, o frágil, o pequeno, esse me acolhe. E ele diz, primeiro, reconheço que vocês estão no caminho errado. Segundo, reconheça que você precisa se abrir e se render à vida, ao Evangelho, para que ele te altere. E uma vez que ele vai te alterando e ressignificando a sua vida, os seus valores, você vai ver que aquilo que você achava que lindo, deixou de ser lindo. E o seu olhar vai ser para o pequeno, para o frágil. Se você olha para a dor humana, para um velhinho carente, para uma criança, para todo aquele que é pequeno, que é frágil, e não dentro de você não há acolhimento. Ele fala, aquele que acolhe, a mim acolhe, o reino de Deus ainda está longe de ser grande dentro de você. Agora, quando eu olho para a dor do meu próximo, para o pequeno, para o frágil, toda pessoa, ouça o que eu digo, toda pessoa que tem um coração rendido à dor humana, à fragilidade humana, que vê o frágil, o fraco, o pequeno, seja o pequeno de estatura, criança, seja o pequeno de fragilidade. Ele não sei, às vezes a mente dele está longe do conhecimento histórico do Evangelho, mas o reino de Deus está crescendo dentro dele, porque ele está acolhendo quem Jesus disse que eu devo acolher. E ele não está fazendo isso para impressionar ninguém, é porque o coração dele assim faz. Porque quando os meus valores mudam, quando o conceito de reino de Deus muda, quando o meu olhar para a vida se altera, o meu coração vai se alterar. O que antes eu acolhia, hoje eu não acolho mais. O que antes eu desprezava, hoje eu não desprezo. Por quê? Porque eu estou querendo impressionar. Não, algo mudou dentro de mim. Faz 9 anos, quase 10 anos que eu estou em Balneário. Eu fiquei alguns meses que dentro de mim tinha se alterado algo. Eu comecei a ficar impressionável. Tudo se alterou porque esse mundo estava entrando dentro de mim. Eu estava angustiado, estressado, fragilizou meu casamento, tudo estava fragilizado. Você podia babar do meu lado que eu ia falar, aham, porque meu coração não estava acolhendo mais o que Deus acolhe. E às vezes a gente precisa de um chacoalhão divino para a gente voltar ao normal. Isso acontece, meus amigos, com todo mundo. A gente está exposto a isso todos os dias. E é um processo que começou e não vai terminar enquanto a gente habitar este mundo.
Enquanto eu habitar esse corpo de morte, enquanto eu não partir daqui para a eternidade, eu vou ter que lidar com essa relatividade humana, com essas questões cretinas crescendo dentro de mim. E eu preciso me educar no Evangelho, no que o reino de Deus é, no que a vida é, no que me submeter como uma criança ao ensino do Mestre, de Deus sobre a minha vida, me ensinando o que é vida, o que não é vida. E quanto mais isso aconteça dentro de mim, quanto mais eu acolho o Evangelho, o reino de Deus em mim, mais eu me torno um acolhedor do carente, da fragilidade humana. Eu olho para o frágil, seja ele em qual for, e aprendo, e o meu coração se condói. Como uma criança, Alice, nesses processos, ela mudou de escolinha, ela foi para uma escolinha pública, e que ali tem de tudo, tem criança em classe média, mais ou menos, e tem criança carente mesmo. E é interessante que a gente perguntando para ela quem que eram os amiguinhos dela. E ela falou de um casalzinho de gêmeos que era o amiguinho dela. E um dia a gente saindo, a Janine já tinha visto e depois eu fui ver. Eu acho que, olha, sabe, eram duas criancinhas muito carentes. Que você vê que tem a família, criancinhas negras, não é nada a ver o fato dela ser negra ou carente, mas o fato, elas completamente diferente da Alice. A Alice é branquinha e não, graças a Deus não passa dificuldade financeira, no sentido de fome, mas para ela, como ela é uma criança, o julgamento dela ainda não está corrompido. Então a melhor amiguinha dela é essa menininha, essa outra menina. Então ela acolhe sem pressuposto, adoecido. E às vezes, quando a gente está quando o nosso coração vai ficando endurecido, e o mundo de hoje, Paulo fala que quanto mais a iniquidade cresce, mais o amor se esfria. O nosso desafio é vencer a geleira dentro de nós. O nosso desafio, para quem quer ser discípulo, é vencer essa geleira dentro de nós. Então, para a gente encerrar, e a gente continua na semana que vem, o nosso desafio hoje é reconhecermos a nossa relatividade humana. Ouvir essas angústias que a gente sente e que dizem muito das convicções adoecidas que a gente carrega sobre Deus, sobre o que é reino de Deus, essas inseguranças exacerbadas que a gente ainda carrega, para que, entendendo o que Deus é, o que Deus não é, o que reino de Deus é, o que reino de Deus não é, ter como referência uma criança que se submete, que está aberta a aprender, para que uma vez que isso aconteça, a gente se torne essa morada de acolhimento para a fragilidade do outro. Sem isso, amigo, a gente pode fazer música, a gente pode construir templo. Tiago, escrevendo capítulo 1 e capítulo 2, ele fala, verdadeira religião para Deus, ele fala, é acolher a viúva, é acolher o órfão. Quem entendeu isso, entendeu o reino, entendeu o evangelho, mesmo não sendo católico, evangélico, enquanto a gente está cantando musiquinha gospel e desprezando a quem Deus acolhe. Amém, meus irmãos? Se alguém disser que ama o seu irmão, mas nos dias maus recusar-lhe a compaixão, que estranho amor de palavras só nega a própria fé, desprezando o dom maior, a fé.
se envolver, fundo mergulhar e pagar pra acontecer. A fé se mostra em atos e fatos. Fazei o bem a todos. Fazei o bem a todos sempre. Fazei